Vamos ver então se está funcionando. Deixa eu ver. Pessoal que está entrando aí, tá chegando o áudio, porque eu estou usando o microfone aqui. Se alguém só der um ok, está com áudio, beleza. Deixa eu ver se alguém avisa. Estão me ouvindo? Estão entrando aí. Olá, boa noite, boa noite. Tá saindo o áudio, né? Legal, Renato, obrigado. Tá sim, valeu. Então deixa chegar o pessoal aí, enquanto isso. Obrigado, já confirmaram então. Bom, então a gente vai falar hoje aqui sobre um assunto que sempre me perguntam, né? Sempre fazem um questionamento desde sempre, assim. Mas afinal, você é lacaniano, você é winnicottiano? Isso eu escuto de alunos, de colegas de profissão, essas coisas. E, bom, isso é Vou postar depois. E essa questão de decidir uma coisa ou outra, eu tento resolver há muitos anos, até que eu percebi que não tem que ser resolvido, não se trata disso, né? Então, só para localizar, isso que eu vou falar para vocês aqui hoje é basicamente a palestra que eu dei na FMU recentemente. Então, se você esteve lá nessa palestra, não tem tantas novidades. Se você não estava e gostaria de saber um pouco do que eu tenho para falar, fica por aí, né? Então, o que eu trouxe para o pessoal foi assim, né? Que a minha história começa com Lacan, principalmente, né? Lá, primeiro foi o Freud, com Totem e Tabu, que foi a grande revelação. E mais tarde, na faculdade, apareceu o Winnicott e sempre fiquei naquele pêndulo, né? Winnicott, Lacan, para onde é que vai a coisa? E nesses anos todos atendendo, são 11 anos que eu atendo, eu fico tentando definir, já desisti de definir, enfim, até que parei de seguir essa preocupação. Bom, eu mandei para vocês, na verdade eu postei aí no Instagram, eu postei algumas imagens que são os slides, eu vou seguir aqui, né, no meu iPad, mais ou menos um pouco para guiar a minha fala. E o título da live, né, do desejo do reconhecimento ao reconhecimento do desejo. Uma possível articulação, uma possível bate-papo entre Lacan e Winnicott. E acho que é legal deixar claro, assim, muito do que eu vou falar aqui tem muito mais a ver com a minha experiência clínica do que com preocupações teóricas. Gosto muito da teoria, estudo muito teoria, me divirto lendo teoria, mas muito dessa possibilidade de diálogo tem muito mais a ver com o que acontece na clínica do dia a dia, né, do que exatamente esses autores serem próximos e dialogar. Então, logo de cara, se a gente fosse bem estrito, até o termo assim, do reconhecimento do desejo ao desejo do reconhecimento, né, do desejo do reconhecimento e reconhecimento do desejo, se eu fosse logo daí, já não daria tanto para dizer de Winnicott por essa via, né, que o Winnicott é um autor que não usa tanto essa palavra desejo. Ele até fala, deixa claro isso, que a questão que ele aborda é a questão da necessidade. Que deseja uma coisa como se fosse secundária ou que aconteceria depois, mas enfim, eu vou manter esse título para tentar deixar coerente essa aproximação que eu quero fazer. Então, de alguma forma, o que eu estou dizendo, existe um desejo de reconhecimento, pensando num autor, e depois um reconhecimento de desejo, pensando no outro autor. E que, de alguma forma, eu enxergo que na clínica acontece um pêndulo entre essas duas coisas. Então, caminhando aqui, aí vocês vão ver entre as imagens, tem esses gatos aqui, né? Não é que as fotos foram erradas, é que aqui eu tenho dois gatos que chamam-se Lacan e Winnicott. Então o cinza maior aqui, ele é o Lacan, o menorzinho amarelado é o Winnicott. Curiosamente, o Winnicott é mais amoroso e o Lacan é um pouco mais arteiro com algumas coisas, né? Tipo mijar na minha bota, então talvez tenha um pouco do imaginário desses autores, enfim. Se você for seguindo aí, você vai chegar nessa parte que diz assim, ó, duas tradições diferentes, né? Você está falando então de um autor que ele é britânico, né, ele é inglês, uma tradição filosófica muito empírica, né, bem menos especulativa, então muito mais empírica. Você coloca aqui, ó, o Winnicott nasce na Inglaterra em 7 de abril, né,
E o Lacan já é francês, também nasce em abril, 13 de abril. E se você pegar se você pegar aqui o modelo mais filosófico dos franceses, é muito mais especulativo, né? É metafísica, metapsicologia, assim. São autores que dificilmente, né, seriam próximos num diálogo imediato. Você tem que cavar algumas coisas ou por essa via que eu estou tentando fazer, que é pela experiência clínica que acontece na clínica. Se você pegar historicamente, são autores que se encontram em alguns momentos, mas é importante saber, por exemplo, você tem um episódio que vai ter um jantar que eles se encontram, que daí a filha do Lacan derruba lá um negócio na sala do Winnicott, essas coisas, que são autores, né, que então, se encontram, mas ao mesmo tempo, quando você pega aquele período que o Lacan meio que é perseguido por conta das sessões curtas, né, que vai ser criticado, vai ser afastado e tudo mais, que vai ter mais amor pro Winnicott, que vai ser essa fase que ele vai ser perseguido e tudo mais, o Winnicott faz parte da comissão meio que tá atrás assim do Lacan, então tem um certo posicionamento. Eu tenho lá minhas dúvidas o quanto assim eles se gostavam de fato, enfim. Mas o que mais importante para mim, também pensando nesse momento aqui, é um pouco do imaginário que você tem normalmente. Eu sempre escuto assim, lacaniano é tudo mais sisudo, mais cara fechada, mais grosso, e o Winnicott, os winnicottianos são mais amorosos, mais sensíveis, mais, sei lá, mais empáticos, e eu acho uma grande besteira isso, né? Eu acho que não tem muito por essa via. Eu conheço lacanianos que são muito sensíveis, gentis, queridos, e winnicottianos que são muitas vezes ríspidos e às vezes tomam os seus trancos. E se você pegar a obra dos dois, você vai ver que o Lacan você encontra alguns cortes assim, mas ele é um cara geralmente descrito como muito gentil pelas pessoas. Se você procurar no YouTube, né, o encontro com o Lacan, você vai ver o quanto ele era gentil com as pessoas, com seus pacientes. Apesar de um episódio, sei lá, que a paciente chega na primeira sessão e pergunta quanto é que vai custar a sessão. Ele vai lá, enfia a mão dentro da bolsa dela, tira o dinheiro e fala assim, todo o seu dinheiro, né? É claro que ele faz isso não porque ele é um grosso, um bruto, mas porque ele está tentando quebrar alguma coisa ali, está tentando causar, de alguma forma, um espanto naquela pessoa para começar, né, a sair daquele controle obsessivo que vinha. Assim como também pensar que o Winnicott é o cara mais fofo do mundo, é só você pegar o livro O Gesto Espontâneo e ver que assim, se você jantasse com o Winnicott, muito provavelmente chegaria nos próximos dias uma carta, né? Chegaria uma carta para você dele fazendo comentários sobre o jantar, sobre o encontro, e assim, uns comentários nem sempre tão fáceis, né? Então são dois autores muito curiosos, muito criativos, né? A galera que curte signo já vai pensar assim, putz, são dois arianos, né? O pessoal do signo vai à loucura nessa hora. Mas é interessante que os dois são caras que se propõem a fazer uma leitura de outros autores, mas sempre leem de uma maneira própria. Então, se você pegar o Lacan, ele tem uma marca do ensino dele, né, o que é o retorno a Freud, né? Deixa eu ver, tá. Se falhar o áudio ou coisa assim, eu vou verificar aqui. As outras perguntas eu vou deixar para o final, só quando for coisa com relação a problemas técnicos que eu paro, senão eu vou indo. Enfim, então o Lacan é um cara que tem como marca do seu ensino o retorno a Freud. Então ele fala, eu sou aquele que leu Freud, ele vai dizer que os pós-freudianos não leem Freud, leem só os comentadores. E isso é verdade, porque eu dou aula há muito tempo, eu dou supervisão do grupo de estudos, o pessoal em geral não lê Freud, né? Eu descobri que eu não lia Freud também no mestrado, eu achava que lia pra caramba, porque eu tinha assistido aquele vídeo lá, aquele filme, né? Não lembro agora o nome, que é um filme preto e branco da história do Freud, li as 5 lições e falei, bom, acho que eu sei de Freud. E foi assim até que eu cheguei no mestrado e descobri que eu não sabia nada. Eu descobri que, por exemplo, falar id, ego, superego e pegar o texto, né, o id e o ego, e fui ler, eu vi o quanto é difícil aquele texto, né, um texto que assim, demorei muito tempo para conseguir entender alguma coisa, enfim. Então o Lacan é um cara que faz um retorno a Freud. Só que ele faz um retorno, e se você já escutou um lacaniano falando de Freud, você vê que é um Freud muito lacaniano, não é exatamente o Freud que está ali. Por mais que fale, não, mas o Freud disse isso, Freud além da alma, é isso? Obrigado. Se você pega então o texto do Freud lido por Lacan, ele faz inferências assim, não, mas é isso que o Freud disse aqui, disse ali, não sei o quê, enfim. Se você pega um freudiano mesmo, freudiano, não lacaniano, ele vai dizer, não é isso que o Freud falou, isso é um Freud lacaniano. E a mesma coisa você vai encontrar no estilo do Winnicott de fazer as coisas. Se você pegar o livro dele da Pediatria e Psicanálise,
Logo na frente, assim, no prefácio, tem um prefácio do Masood Khan. E o Masood Khan, ele fala de algumas coisas e fala assim, eu cheguei uma vez domingo de manhã na casa do Winnicott, cheguei com um livro e falei assim, Winnicott, você tem que ler esse livro aqui. E aí o Winnicott fala assim, ó como ele é fofo. O Winnicott fala, Masood, cara, se o livro for ruim, eu vou dormir na primeira página. Se o livro for bom, eu vou começar a reescrever na primeira página. Então veja que o Winnicott é um petulante, e eu gosto muito dele por isso, né? Então tem essa petulância, essa coisa até a própria questão do uso do objeto, da transicionalidade, né? Então são muito próximos nesse sentido, cada um lendo as coisas da sua maneira. Também é interessante você pegar algumas passagens quando o Winnicott diz concordar com Freud, né? Eu aprendi muito a ler essas coisas quando eu estava com o pessoal ali do Centro Winnicott, Loparic, Leopoldo Fulgêncio e principalmente um professor que veio daí, que é o Joaquim Coelho, lá do IPESP, não sei se alguém conhece, mas é um cara muito legal, que foi ensinando assim as chaves de leitura de Winnicott, mostrando, ele está dizendo que concorda aqui, mas você tem que entender que há um ano em que ainda existe a Klein viva, existe uma preocupação de um reconhecimento pela Klein, então ele escreve meio que, né, velando algumas coisas. Então, eu acho que é bacana você começar a perceber que vários textos, o Winnicott, por exemplo, diz assim no Variedades de Psicoterapia, que está no Privação e Delinquência, ele fala, a clínica freudiana dá conta do paciente tal. Por outro lado, a minha clínica, e ele vai dizer da clínica dele, é uma clínica bem diferente. Outra proposta, e ele diz assim, com os pacientes neuróticos eu sou freudiano, com os pacientes não neuróticos eu faço a minha clínica. Aí você pergunta assim, então tá bom, Winnicott, me mostra um paciente neurótico. Ele, então, veja bem, né? Enfim. Caminhando assim, então, esses dois autores, dois caras petulantes, subversivos no bom sentido, criativos, vamos chamar assim. E que eu acho que, de alguma forma, eles começam a se comunicar por conta dessa via. Se você seguir aí, espera aí que eu dei apertei uns botões aqui, deixa eu ver. Se você seguir aí na apresentação que eu postei para vocês, eu coloquei aqui, essa fotinho, que é aqui, pêndulo entre o sentido e o sem sentido, jogo da espátula versus o tempo lógico. É uma coisa que eu penso muito por essa via, vejo muito na clínica por essa via, uso muito esses recursos para trabalhar, que de alguma forma me parece, né, volto a falar, eu sou muito mais baseado na clínica do que na questão teórica, não estou pensando tanto exatamente nesse ponto agora, mas vamos pensar um pouco na clínica. Você tem jogo da espátula e tempo lógico. São dois tipos, são dois tipos de clínica, dois estilos de sessão que eu acho que vale a pena pensar um pouco para esquentar esse papo aqui. Quando você pega o Lacan, você tem a questão do tempo lógico, quem faz análise lacaniana sabe do que se trata, né? O Lacan não segue o tempo cronológico, a sessão pode acabar a qualquer momento, né? Então, do nada a sessão pode acabar. É claro que não é um do nada, tem uma questão lógica que acontece, ele traz lá os 3 tempos até que acontece o corte. Mas, enfim, é meio que quando o sentido ainda está suspenso, quando ainda, né, não ficou claro, não veio o insight que o corte acontece. Muitas vezes eu vejo umas ideias de que o corte acontece quando a pessoa chegou no insight. E não é bem por aí, porque o insight ele é enganoso, ele acaba deixando você confortável. Claro que pode ter cortes que aconteçam ali na hora que o sentido aparece, mas normalmente um bom corte é aquele que o sentido não consegue se fechar. Né? Eu tomei um corte de análise, sei lá, um deles, há 2 anos atrás, até hoje eu não consigo dizer exatamente o que é. Às vezes eu explico, entendo, eu falo, não consigo lembrar como é que é, então eu fico meio que em loop nisso. Tem sentido e não tem sentido, o tempo todo escorregando nesse sentido. Então, o tempo lógico do Lacan, ele visa colocar o sujeito num sem sentido radical. Ainda mais quando você pensa na segunda clínica do Lacan, clínica do real, que é sem sentido, adoidado. Quando você pensa no Winnicott, você tem, por exemplo, tem um texto do Gilberto Safra, que ele fala sobre o tempo da sessão, você acha no Google facilmente, e ele fala assim sobre o jogo da espátula como modelo de atendimento clínico em Winnicott. O jogo da espátula, não sei se vocês conhecem, mas está num texto chamado Observação de Bebês numa Situação Padronizada. Nesse artigo, o Winnicott traz um tipo de, entre aspas, experimento que ele faz,
que é deixar uma espátula na mesa de atendimento, lembrando que o Winnicott era psicanalista, mas também pediatra. Então ele é um cara que ele atendeu mais de 60 mil crianças, então ele sabe o que ele está falando, não é o achismo, são 60 mil crianças. Ele traz alguns detalhes interessantes, do tipo que a sala dele, a mesa que ele ficava dava para o corredor e ele podia ver quando ele chamava o paciente, como é que o paciente vinha, como é que a mãe pegava o filho, como é que o filho era conduzido, tudo isso, ele vinha enxergando isso, né? O filho pequeno, não, sei lá. Mas quando você fala do jogo da espátula, é o que ele faz com um bebê pequeno, e ele coloca assim, qualquer bebê saudável, se olhar uma espátula, que era aquela coisa de abaixar a língua para olhar a garganta, espátula de metal na época, ele fala qualquer bebê saudável, quando vê uma espátula, vai querer pegar essa espátula. Então ele fala, então ele vai enxergar o que acontece nesse querer pegar. Então, teve vontade de pegar, aí normalmente a criança observa para a mãe, para o Winnicott, se meio que está autorizada a pegar. Ela vai então para o gesto para pegar a espátula, ela pega a espátula, ela puxa a espátula, enfia dentro da boca, mastiga a espátula, joga a espátula no chão. Normalmente a mãe ou ele pega, devolve para a criança, ela põe na boca, faz isso de novo, quantas vezes for, até que uma hora ela desiste e abandona a brincadeira. O que o Winnicott enxergou aí? Ele enxerga o seguinte, isso tem tudo a ver com uma coisa que ele fala chamado de desenvolvimento emocional primitivo. Ele fala, primeiro, o interesse pelo gesto, é a coragem de ter o gesto, a confiança no ambiente de olhar a mãe. O Winnicott então é pro gesto, ele vai pro gesto, pega o objeto, puxa para ele, se puxa para ele já tem uma referência de um eu, de uma primeira pessoa. Quem tem filho, já conviveu com criança, sabe que até os 3 meses a criança não puxa objeto para elas, ela brinca com as coisas aqui, né? Aí depois do 3º mês, uma criança saudável começa a puxar, porque de alguma forma tem um centro gravitacional que puxa isso, né? Tem um eu ali rudimentar se formando. E daí então ele fala, então ela puxou para o eu, significa então que tem ali um centro, coloca na boca, dentro da boca, ou seja, tem um dentro e um fora, ela começa a mastigar esse objeto, né, na destruição do objeto, acreditando na sobrevivência do objeto, ela abandona o objeto é recriado magicamente, como ela joga e ela quer de volta e alguém devolve, então ela tem essa experiência mágica. Então ele fala, uma criança saudável, ela passa por todos esses processos e mostra o quanto é saudável, de ter a sua criatividade, a coragem de fazer o gesto, de pegar o objeto, puxar para si, tem no eu, coloca dentro da boca, um dentro e um fora, faz uso do objeto, abandona o objeto é recriado, é reencontrado, usa de novo, abandona até que mora, não usa mais. Né? Então, é interessante isso que está enxergando todo o processo acontecendo, e isso, gente, com 6 meses de vida da criança. Né? Então, esse é o desenvolvimento emocional primitivo. É muito importante, a gente pode usar esse raciocínio, por exemplo, para pensar numa caixa lúdica, em atendimento infantil, a caixa lúdica ser a espátula, né? Então você deixa a caixa ali, qualquer criança saudável, ela vai olhar para uma caixa, né? Um baú no meio da sala, você acha que ela vai ficar interessada em pegar aquilo? Então qual o uso que ela vai fazer dessa caixa? Tem criança que se inibe, criança que ignora a caixa, criança que vai lá, joga tudo no chão, etc e tal, enfim. Então apesar de eu estar falando do bebê, não caiam no erro, eu sei que a maioria não cai nisso, mas o Winnicott não está falando só de crianças. Quando ele fala do bebê, ele está falando do bebê do adulto. Os Winnicottianos não atendem só crianças, atendem adultos. Porque às vezes eu vou nos eventos de Winnicott, aí sempre, é criança. Aí põe a música lá, sou eu que vou seguir você do primeiro rabi. E todo mundo chora. Ou toca numa folha qualquer, o desenho só amarelo. Enfim, o Winnicott não é só isso. Você pode usar isso, mas o Winnicott é um psicanalista de adulto, inclusive. Aí olha só como o Safra vai entender, ele vai dizer assim, que na sessão o analista é a espátula, certo? O analista é a espátula e ele vai então assim ser usado pelo paciente. O paciente vai mostrar de que forma usa o analista, de que forma precisa do analista. Então ele vai usar, vai puxar para si, vai experimentar, vai jogar fora. Então assim, tem paciente que chega e te ataca, tem paciente que chega e fica criando uma situação de sedução, tem paciente que se submete, tem uma série de coisas e o analista winnicottiano ele fica pensando, que tipo de uso ele faz de mim? E aí é interessante sobre o fim de sessão. Então a sessão vai durar, o Safra coloca, vai durar não necessariamente 50 minutos, mas o tempo que for necessário até o paciente não precisar mais fazer uso do objeto, né, de abandonar o objeto. Então olha que interessante, porque o Lacan está falando do tempo lógico, mas o Winnicott está falando de um outro tempo que não é cronológico também. Né, é um tempo de uso do objeto. O Safra até ele usa uma ideia que eu acho interessante, que ele diz assim, é como se fosse uma refeição. O paciente faz uma refeição,
Quando ele está alimentado, então ele pode ir embora. Então ele vai embora alimentado. Pega isso aqui que eu acho que é legal de se pensar. Eu entendo que na análise lacaniana, o corte, você vai embora com fome. Em Winnicott, você vai embora alimentado, sem fome. Isso tem consequências interessantes, né? Porque quando você manda a pessoa embora com fome, o analista meio que perdura no sujeito, que é a tal neurose de transferência. Porque que houve o corte, a pessoa fica encafifada e fica lá no metrô, puto, mas o que eu falei? E fica nessa coisa, o analista fica impregnado. O Safra vai dizer que nesse caso, quando a pessoa vai embora alimentada, o analista fica onde tem que ficar, que é dentro da análise, porque na rua é uma outra coisa. Né? Então, eu começo entendendo dessa forma, que o Lacan nos joga para fome e o Winnicott para satisfação, né? Para saciação da fome, saciedade, sei lá o que é. Por isso que eu coloquei aqui, né, o pêndulo entre o sentido e o sem sentido. Eu estou chamando o sentido da via winnicottiana e o sem sentido da via lacaniana. O sentido da saciedade, né, estou saciado, e o sem sentido de estar com fome. Caminhando aí, é muito legal então pensar, bom, então temos esses dois autores, um pela via do sentido, ou pela via do sem sentido. Como é que eu posso então achar um ponto para eles começarem a conversar? Um ponto muito legal para te ajudar é pegar o Freud, obviamente, que sempre é a coluna vertebral. Pega o Freud e começa a pensar por essa via. O Freud tem um texto chamado Introdução ao Narcisismo, né? Ou Narcisismo, uma introdução. É um texto de 1914 em que ele vai falar o seguinte, que para a passagem do autoerotismo para o narcisismo é necessária que ocorra uma nova ação psíquica. E aí ele fala disso, dessa nova ação psíquica, não deixa tão claro o que é, mas depois ele coloca ali que é o surgimento do eu. Então esse é o ponto-chave. Eu queria entender uma articulação de Winnicott com Lacan. Pega o eu, ou o ego. Né? A melhor tradução é eu, mas é o eu no sentido de ego. Você quer começar a fazer um diálogo, uma articulação? Vai pelo eu, vai nesse texto do Freud. Ele vai dizer assim, Freud, só você seguir aí, é uma suposição necessária de que uma unidade comparável ao eu não existe desde o começo do indivíduo. O eu tem que ser desenvolvido. Mas as pulsões autoeróticas são primordiais, então deve haver algo que se acrescente ao autoerotismo, uma nova ação psíquica para que se forme o narcisismo. Então, essa nova ação psíquica é o eu. E aí vem agora a questão, a pergunta de $1 milhão, como é que se forma, né? Como é que se forma o eu? E nesse ponto você vai ter a diferença muito interessante de Lacan e de Winnicott, que eu enxergo assim, se você olhar, vou fazer tá bem tosco, né? Porque o meu domínio de PowerPoint não é tão grande, mas assim, você tem o eu no centro e eu fiz uma setinha para lá, o Winnicott uma setinha para cá, Lacan. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que é um ponto em que os dois se separam, os dois se afastam, mas que lá na frente dá para conversar. Mas pensar no ponto do eu é um ponto fundamental para entender o desenvolvimento desses dois autores e enxergar, pelo menos assim que eu penso na clínica, na prática, o quanto isso pode te ajudar na clínica, seja quando vem para cá ou quando vai para lá, para o Winnicott ou para Lacan. Então, caminhando aí, a questão do eu, uma ilusão ou uma desilusão? Então, eu vou começar com a questão do eu pelo eu do Lacan, que o Lacan vai explicar como surge o eu. Né? Então, ele vai dizer assim, se você seguir nos slidezinhos que eu coloquei, ele vai dizer o eu paranoico, né? O eu persecutório. Aí tem aqui, compreensão da socialização e individuação a partir de processos de identificação. Né? Identificar-se é fazer como, o outro como pessoa. Então, só para localizar, o Lacan ele entra na psicanálise, a partir da sua tese de doutorado sobre a psicose paranoide, no caso a Aimee, e a Aimee ela tenta atacar uma atriz. Uma atriz que meio que assim, é o ideal de tudo que ela gostaria de ser, né? Mas que não poderia ser. Então, ela é uma mulher simples, ela é uma mulher que perdeu um filho, ela é uma mulher dona de casa, etc. E, tal, e você tem lá a atriz que é tudo o ideal que ela tem, que ela gostaria de poder ser aquilo. Enfim, de alguma forma, quando ela ataca essa atriz, ela está atacando a si mesma no outro, né? Tudo bem que depois tem uma outra explicação interessante que o Lacan vai trazer sobre a inclusão na lei da castração, mas eu não vou pegar esse ponto agora para poder ajudar nas articulações aqui. Mas então ela ataca a si mesmo no outro, meio que o ideal de si mesmo no outro. Então, só para entender isso,
O Lacan fala da questão do narcisismo do espelhamento, que é sempre muito confuso, sempre causa rivalidade, né? Então você... tá melhor, né? Ou coisas de outra ordem, do tipo quando falam pra você, ó, vou te apresentar uma pessoa que é muito igual a você. Nossa, vocês são muito parecidos, vocês vão se dar muito bem. Reparem que nunca dá certo quando você é apresentado a alguém que é muito parecido com você. Sempre tem algo no outro, né, que é familiar por um lado, mas por outro lado assim, eu não sou esse idiota que estão falando, né? Eu não sou, tipo, o Saulo aí que estão falando. Certo? Então tem essa confusão. Então ele vai colocar, voltando para a tese do... Não, entenda, né, o credo aí, né? Nesse sentido de que você não pode ver alguém igual que você sente ameaçado. Então aqui nessa questão ele está trazendo de uma confusão narcísica que a Aimee apresenta. Essa confusão narcísica, no caso de uma paranoia, depois o Lacan vai levar isso para um outro nível, vai dizer assim, no processo de formação da personalidade, né, existe lá fases, né, mecanismos identificatórios de imitação, né? Então isso que aconteceu com a Aimee, no caso de uma paranoia, ele fala, no processo normal do desenvolvimento de qualquer sujeito, passa por essa fase, né, uma fase de confusão narcísica com o outro, né? Então por isso que eu coloquei aqui, ó, identificar-se é fazer como, né? Então inicialmente é um jogo de imitação da criança com o outro. Então você pega isso, a criança muito pequenininha, ela está tentando de alguma forma, né? Vim agora há pouco da casa da minha irmã, tem lá meu sobrinho, super pequenininho, tem um irmão que, sei lá, um tem 8, ele tem 2. Então assim, ele fica tentando falar, né? Porque todo mundo falando, ele fica porque ele acha que ele consegue falar, ele fica naquela tentativa. A criançada sai correndo, ele quer correr junto, só que a perninha dele não tá firme, pô, fica. E fica nessa ânsia, é um fazer como, tentando fazer como o outro, um processo de identificação. E aí continuando diz assim, ó, então é um jogo de imitação, uma confusão narcísica, e aí o Lacan coloca, trata de alienar-se. Olha que interessante, ó, ter sua essência fora de si, ter seu modo de desejar e de pensar moldado por outro. Então, no processo de formação da personalidade, né, você vai ter então o outro se oferecendo como o modelo, como a imagem que a criança vai se identificar. Então ele vai dizer assim, antes da socialização não há um eu. Esse eu que o Freud falou que passa do autoritarismo para o narcisismo. Então antes da socialização não há um eu, mas um corpo libidinal, polimorfo e inconsistente. Ou seja, antes da socialização não há um eu, é anterior a isso, então é um momento autoerótico, certo? Então, no caso do Lacan, o eu é uma imagem desse outro ideal. Entende? Para explicar isso, até trouxe aqui, né, eu tenho uma fala do Freud que diz assim, o poeta chega sempre antes do psicanalista. E aí tem uma frase aqui muito legal do Drummond que diz assim, o eu do Drummond, os amantes se amam, os amantes se amam cruelmente, e como se amarem tanto não se veem. Um se beija no outro refletido. 2 amantes que são 2 inimigos. Então, o que ele quer dizer com isso? Na paixão, o sujeito que está amando, ele não consegue ver o outro. Na verdade, ele vê a si mesmo no outro. E vendo si mesmo no outro, ele ataca esse outro. Então, se você falar assim, nossa, o Lacan é um cara muito frio, o Lacan é um cara pessimista no amor. E eu costumo fazer isso em aula, eu costumo ler essa frase do Drummond, sem falar que é Drummond. Fala, ó, essa frase, pessoal, os amantes se amam cruelmente, como se amarem tanto não se veem. Um se beija no outro refletido. 2 amantes que são 2 inimigos. Aí o pessoal, nossa, coisa fria, que visão horrível de amor. Aí então eu falo, mas isso é do Carlos Drummond de Andrade, não é do Lacan. Ah, tá, né? Então veja que essa via dessa relação persecutória com o outro, que é igual a mim. Para explicar tudo isso, o Lacan escreve um texto, que ele vai apresentar numa conferência, depois vira um texto escrito, que está lá nos escritos, chamado Estádio do Espelho. Então, no estádio do espelho, ele coloca assim, ó, basta compreender o estádio do espelho como uma identificação, no sentido pleno que a análise atribui quando ele assume uma imagem. É um drama cujo impulso interno precipita-se da insuficiência para a antecipação. Tenta entender comigo isso aqui, ó, que diz assim, então o estádio do espelho é essa fase que a criança se identifica com uma imagem no espelho. Primeiramente, ela não vê nada no espelho, como qualquer animal prematuro. No segundo momento, ela passa a se interessar por uma imagem, ela passa a se interessar pela imagem do espelho, só que essa imagem do espelho, é muito importante esse ponto, ela vê a imagem de si, mas não consegue se reconhecer como sendo ela.
A criança que olha uma imagem do espelho, ela se interessa achando que aquele bebê do espelho se trata de um outro bebê, e não dela mesma, né? Mais uma vez, o eu é o outro aqui. Então é legal entender isso. Isso é um experimento feito por Henri Vallon, que coloca lá o chimpanzé e o bebê humano na frente do espelho. Inicialmente, ambos não se interessam porque não fecham uma gestalt. No segundo momento, eles se interessam pelo espelho, mas tanto o chimpanzé quanto o bebê, eles ficam ali interessados pelo espelho, mas supondo que se trata de um outro chimpanzé, de um outro bebê. Eu até brinco, né, que... Não vou brincar, aqui não vai caber que eu não tenho a reação de vocês, mas eu sempre pergunto assim, vocês costumam colocar um espelho na frente da periquita de vocês? Né? Você costuma colocar um espelho na frente da periquita? Eu pergunto pro pessoal, aí fica aquele alvoroço. Sempre tem alguém que diz assim, sim, eu coloco. Por quê? Eu coloco para ver se está tudo bem, se está saudável, se precisa depilar. E eu faço uma cara estranha. Eu falei, não, eu não tenho periquita, não sei, mas eu tenho uma calopsita. E eu coloco um espelho para minha calopsita para ela se olhar na imagem e achar que tem outra calopsita ali. Então tem gente que tem o peixe beta king, sei lá, eu coloco um espelho para ele achar que tem outro peixe ali e não ficar sozinho. Então veja, o espelho inicialmente, a imagem que é vista é pensada como outro. Só depois então, né, a frase está escrita lá na publicação anterior, é só seguir lá, já está do Drummond ali. Então inicialmente você está vendo essa imagem, mas atribui essa imagem ao outro. E aí o Lacan vai dizer, só depois então que vai ter o insight, que a criança vai perceber o mundo duplicado, tudo que está aqui. Então ela está aqui no espelho, você tem a mãe, você tem o pai, você tem o divã, você tem tudo aqui, e ela vê tudo duplicado ali no espelho. E aí então ela fica encafifada com aquela criança que ela brinca, até que vem o primeiro insight, o insight de que aquele outro sou eu. Só que nesse insight tem um problema, o Lacan fala assim, vai dar insuficiência, porque é um corpo ainda insuficiente, a criança ainda está muito pequena, estágio do espelho entre 6 e 18 meses. A criança ainda está apoiada em alguma coisa, sendo segurada, então ela olha a imagem, apesar da precariedade dela, ela enxerga um corpo inteiro, ela acredita que ela tem o corpo inteiro como de todos os adultos que estão ali. Volto a falar do meu sobrinho, ele acha que ele fala que nem o outro, ele fica assim, e dá desespero, ele fica assim, porque ele tem o impulso de falar, porque ele pensa que é uma pessoa, e só que ele não tem ainda as condições da linguagem, né, que o outro tem. Então você tem essa insuficiência, então ele tem um insight que já é uma unidade, um eu, só que ainda é insuficiente. Então esse ponto é muito importante se pensar dessa insuficiência da imagem. Então eu estou sempre de alguma forma aquém da imagem do espelho, tá bom? Tem como garantir que eu vejo na imagem? Não tem como garantir, né? A gente vai... Vamos caminhar ainda, Miriam, que eu vou chegar no espelho do Winnicott, que eu acho que é uma outra visão, né? Vamos ver. Certo? Então aqui você tem meio que a proposta do Lacan. Então ele está dizendo que esse insight de se reconhecer numa imagem, então é um engano. Por isso que eu falei para vocês, não é no insight o corte. Normalmente quando você tem um insight você está enganado, né? Então o insight é sempre um erro. O insight é sacar, entendi, faz muito sentido. Esse faz muito sentido é a típica coisa que a clínica lacaniana não quer. Assim, tem que assim, não faz sentido nenhum. Porque o sentido te aprisiona numa coisa. Quando você entende um negócio, você não quer mais abrir mão daquilo. Entendi, não quero pensar em mais nenhum, assim, né? Tá garantido esse. E aí você acaba ficando meio que covarde para a vida, né? Para as novidades que chegam, para as possibilidades novas. Então você prefere ficar num sentido. Então essa é a via. Quando chega o Winnicott na história, ele vai pro outro lado. Ele fala assim, pera aí então, né? E ele literalmente está falando, pera aí então pro Lacan. Não é uma coisa que eu estou juntando. Porque quando você pega aqui, nesse livro, O Brincar é a Realidade, né? Aí você vai ter o Winnicott, um texto chamado... Pessoal, não tem tempo de live não, né? Porque eu estou falando aqui, vai que me corta no meio do caminho. Posso ir falando, né? Tipo 1h15, 20. Tem um texto chamado O Papel do Espelho da Mãe e da Família no Desenvolvimento Infantil. Então é muito legal esse texto aqui, porque é um texto em que o Winnicott está se referindo ao texto do Lacan. Então lembrando do texto do Lacan, né? Ele está falando do estágio do espelho, e aí o Winnicott escreve esse texto e ele diz assim, sem dúvida... Então beleza, obrigado Bia. Sem dúvida, o artigo de Jacques Lacan, O Estágio do Espelho, me influenciou. Porém, não penso no espelho em termos de... Me influenciou, porém, não pensa no espelho em termos de rosto da mãe de modo como desejo fazer aqui. Então veja aqui, é só você seguir, né?
Então é muito legal isso, que ele está dizendo, ó, eu vou falar de um texto sobre o espelho, mas é o espelho baseado no espelho do Lacan, mas é o espelho que eu não concordo, porque o espelho que eu estou falando é anterior a esse, certo? Então é o espelho também que é o gerador do eu, que leva a possibilidade da configuração do eu, da integração do eu, porém o Winnicott vai dizer, eu penso de uma outra forma. E diz assim, ó, o que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe? Sugiro que, normalmente, o que o bebê vê é ele mesmo. Então, ó, muda tudo a ideia. O Lacan está falando de um espelho que você olha e vê um engano, vê uma imagem do outro, e o Winnicott fala, isso é secundário, isso acontece lá na frente quando tem problemas. Porque inicialmente é uma outra coisa que se vê.